Durante o período escolar, ela praticava handebol, mas quando terminou os estudos, ela largou totalmente a prática esportiva. Se tornou uma pessoa extremamente sedentária. Mas hoje, aos 41 anos, ela se tornou uma atleta de alta performance. E para falar sobre essa mudança radical, a gente vai conversar agora com a Aline Barcelos. Aline, explica pra gente quando você saiu dessa parte de sedentarismo e se tornou uma atleta de alta performance. Foi um processo. Eu não estava com as minhas taxas de saúde em dia, decidi mudar, me matriculei em uma academia, procurei um nutricionista para fazer a dieta, para fazer o acompanhamento. E no início da minha vida esportiva na academia, eu não tinha grandes pretensões. Eu queria treinar para ficar com um corpo bonito, para ficar com a saúde em dia, mas não tinha grandes pretensões. Os anos foram passando, os objetivos foram crescendo, eu comecei a conhecer outros atletas de fisiculturismo, de alta performance, até o dia que eu fui em um campeonato, em junho do ano passado, vi aquelas pessoas em cima do palco e pensei, já cheguei até aqui, por que não eu lá em cima do palco também, me apresentando, me dedicando, e aí eu comecei a traçar esse objetivo, comecei a me preparar para ser uma atleta. A dieta mudou, os treinos mudaram também, e em dezembro do ano passado eu subi ao palco pela primeira vez, fiquei em primeiro lugar, foi uma experiência maravilhosa e que eu estou louca para repetir novamente. Aline, essa é uma mudança muito radical, né? Você mudou, não só a mente, mas fisicamente mudou bastante. Quando que começou esse processo? Quanto tempo você levou para fazer essa mudança? É engraçado porque essa mudança ela não foi premeditada. Essas coisas elas aconteceram naturalmente. Eu comecei em 2019 a treinar e fui mudando e é bem como você explicou. Não é uma mudança só no físico, a gente muda o nosso mental. O que era prioridade para a gente antes dos treinos, agora já não é mais. Por exemplo, a gente se tem aquele hábito de ficar acordado até tarde, se está num barzinho, a gente já muda. A gente já não quer dormir tão tarde, a gente já quer acordar cedo, o treino se torna uma prioridade, a gente abre mão de algum evento, a gente abre mão de outras coisas para que o treino fique em primeiro lugar, para que a gente se dedique nesse processo. Você era praticamente viciada em macarrão instantâneo. Como é que foi também largar esse vício? É verdade, assim, muitas pessoas nesse processo de mudança, as pessoas falam, eu tenho dificuldade com o doce, eu tenho dificuldade com o refrigerante, eu não consigo ficar sem comer um brigadeiro, eu não consigo ficar sem a torta. E, gente, para mim, o mais difícil na alimentação foi cortar o macarrão instantâneo. Eu amava macarrão instantâneo, eu comia escondido do meu marido, eu botava o lixo, não botava na lixeira do apartamento, eu ia na lixeira do corredor jogar o pacote fora para que ele não ficasse depois falando ali na minha cabeça, enfim. E aí para mim cortar foi o mais difícil. Eu não fiquei assim, não, vou comer só uma vez por semana, eu vou comer a cada 15 dias. Um dia eu cheguei e falei, eu não como mais. E aí, assim, até hoje, por incrível que pareça, eu não passo no corredor do macarrão instantâneo do supermercado. Assim, eu evito, eu não gosto nem de ver, para não cair em tentação. Porque foi o mais difícil nesse processo todo, sem a menor sombra de dúvida, foi cortar o macarrão instantâneo. E você tem até um episódio engraçado, né, com uma caixa do supermercado? Tive. Eu saía do serviço, tarde já, da noite, passava no supermercado, comprava macarrão instantâneo e era sempre no mesmo horário, sempre o mesmo caixa. E aí um dia a moça falou para mim, nossa, eu comentei na minha casa, essa repórter só come macarrão instantâneo. Na hora assim, eu fiquei com muita raiva, eu falei, gente, eu tô aqui, eu tô pagando, o que essa pessoa tem a ver com o que eu tô comprando, né? Enfim, eu fiquei com raiva. Só que aquilo, assim, são aquelas gotinhas, assim, sabe, que servem até o dia que pinga ali no balde e o balde transborda, que é assim, tipo, game over, acabou aqui. Você é casada, tem um filho e escolheu um esporte que muita gente olha de cara feia, fala assim, meu Deus, pra que tanto músculo, alguma coisa desse gênero. Você teve alguma crítica ou você teve mais incentivo por parte do seu marido, do seu filho? Como é que foi esse processo dentro de casa? Dentro de casa eu só tive incentivo, eu não posso me queixar. Realmente uma mudança muito drástica.
Meu marido, assim, sempre treinou e dizia assim, até aqui nessa academia aqui do prédio mesmo, ele, Aline, vamos descer, vamos lá dar uma caminhadinha. Eu nunca queria. Não vou, tô cansada, vou ficar aqui vendo televisão, vou ficar aqui comendo meu macarrão, aquela coisa toda. Eu não ia. Até o dia que eu comecei, o dia que eu dei o primeiro passo. E aí depois que eu dei o primeiro passo, eu fui dando outro, e assim, foi tudo de uma forma muito rápida. Mas eu sempre tive apoio, até na hora de competir, que foi uma questão difícil. Eu fui competir numa categoria que exige assim, que a mulher esteja com um volume de massa muscular muito alto, que tenha membros superiores desenvolvidos, mas nem nesse momento ele se mostrou reativo. Incentivou, esteve comigo em todos os momentos, isso facilita muito. No dia do campeonato estava lá, me deu maior apoio, torceu, vibrou, então isso é muito importante. Ter o apoio dentro de casa é fundamental. Você falou sobre uma competição que você participou, foi a primeira competição, você ficou em primeiro lugar. E para esse ano de 2024, quais são as metas, o que você pretende? É na mesma categoria, o que você pretende fazer? Esse ano a gente já começa com todo o gás, né? Hoje a gente já dá o start para um novo protocolo, para uma nova meta. Eu competi em uma categoria chamada Women's Physique, eu tenho vontade de competir em uma outra categoria, que é a Wellness, e agora eu começo a me preparar especificamente para essa categoria. Quando eu vi a Aline, né, quando eu comecei a treiná-la, eu sempre vi a Aline como wellness, né? Eu sempre, quando eu falei para ela assim a primeira vez, Aline, você tem toda a estrutura para ser uma atleta wellness. E aí ela falou, Renata, é isso que eu sempre quis. Então, agora a gente vai, nesse ano de 2024, é a categoria que nós vamos trabalhar para que ela estreia nessa categoria. Quando você se olha hoje no espelho, o que passa na sua cabeça? Eu penso que é possível para a mulher, independentemente da idade, independentemente das circunstâncias. Às vezes a gente acha que já está velha demais, a gente acha que não tem tempo, a gente acha que tem que priorizar o marido, a casa, os filhos, e não é bem assim. Se a gente não está bem com a gente mesma, a gente não consegue ser uma boa esposa, a gente não consegue ser uma boa profissional e a gente não consegue ser uma boa mãe. E isso não tem idade. Eu convivo com mulheres de mais de 40 anos, com mais de 50 anos e que estão começando e que estão indo para o palco agora. Então, não é tarde para começar. É tarde para ficar em casa, sentada, comendo de forma errada, sem praticar uma atividade física. Agora, se você tem esse desejo, se você quer dar o primeiro passo, dê. O primeiro passo é o mais difícil.